Versículo de número 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, tem um propósito, hein? Para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, no caso aqui da eleição, Deus está falando sim da presciência, né? Pedro está falando da presciência de Deus, do saber de Deus, como antever o futuro, da sua sabedoria, né? Só que não fica só na parte de presciência, pré-conhecimento. O texto continua falando de outras coisas mais. Não só o versículo 2, como o capítulo em si, né? Não para a lista, você entende? As pessoas se prendem na presciência e já quer ver o lado oculto da presciência de Deus. Quer ver o lado que não está, sabe, abre aspas, né, revelado no contexto da presciência, ou no versículo da presciência, né, que é o versículo 2, fecha aspas. Então, a sequência do versículo já está dizendo o que seria essa presciência. Então, vamos lá. Segundo a presciência de Deus Pai, em santificação. Ele elegeu com um propósito, para esses filhos, essas pessoas, se santificarem, trabalhar em santificação do Espírito, né, para a obediência e a aspersão do sangue, né? A aspersão do sangue é a morte de Cristo, é a cruz, né? É a crucificação. Ou seja, a presciência de Deus de antever, ele viu as obras de Cristo. E não existe outra obra que Deus previu em mim para mim ser eleito, não existe. As obras seculares do homem não podem salvar ele, não pode. Então, o Salmo 139, Davi está dizendo o quê? Que antes de eu existir, o meu feto ainda é informe, quando os seus olhos me viram o meu feto, ou seja, aquilo que estava em formação ainda antes de existir, já foi assinado e escrito todos os meus dias. E eu digo para você que esse livro que Davi está citando não é o livro da vida, mas sim o livro das obras. Então, de uma forma ou de outra, meus irmãos, tem um livro que é escrito as nossas obras, entende? Sejam boas ou más, está escrito num livro. E existe o livro da vida, onde o meu nome já foi escrito, antes da fundação do mundo. Porque Cristo viu minhas obras em Cristo no futuro. Só que o livro das obras é para mostrar que se acontecer de eu não escolher o caminho que Deus preparou de antemão, se eu escolher um outro caminho e praticar obras más, mesmo que eu faça boas obras seculares, ajudar os pobres, dar cesta básica, fazer as coisas que os ímpios fazem aí, né? Fazer aquelas ajudas de camarada, sabe? Fazer aquelas ajudas assim. Mas não andar no caminho que Deus predestinou, que é Cristo. Veja bem. Aquele livro que foram escritos os dias da minha vida está lá em Apocalipse, ele vai ser aberto. E lá Deus vai falar, ó, você fez isso aqui, isso aqui, isso aqui lá. E esse aqui é o que eu escrevi para você. Esse foi meu desígnio, minha vontade, meu propósito. As boas obras que eu preparei de antemão. E eu coloquei o seu nome ali, ó. Só que você não escolheu aquele caminho, você escolheu outro caminho. Então eu risquei seu nome de lá e eu deixei as suas obras escritas aqui, para você ver as obras que você praticou. E por isso você está sendo condenado. Então, uma coisa não anula a outra. Os meus dias foram escritos em um livro. Entende? Ou estão sendo, não importa. Importa que existem os dois livros, o da vida e o de obras. Ambos estão sendo escritos. Agora, não tem como a gente saber em qual tempo que foi escrito, por que foi escrito. Sabe, que jeito que foi escrito, com qual tinta que Deus usou. Se é com bique, se é com lapiseira, sabe? Aí também não dá. O homem pode sim ter seu caminho interrompido. Deus tem um propósito, Deus tem um objetivo. Deus tem um plano para cada ser humano. Só que Deus não vai controlar a risca, sabe? Aquele lá tem um plano e eu vou defender de um e dente para nada acontecer com ele, porque eu quero que o meu plano seja executado nele. Não, Deus não é assim. Em alguns casos não tem jeito, sabe? Acontece. E aí tá, sabe, a sabedoria de Deus, uma beleza também nisso, sabe? Você vê que Deus consegue resolver todas as coisas e ele consegue deixar escrito a resposta para tudo, inclusive. Mesmo em questões difíceis. A resposta está ali, na sua palavra, para mostrar a profundidade e a sabedoria dele. E não é preciso eu ficar falando tanto assim a respeito disso, né? Aí a gente vai para o texto
E ó, Davi ainda, lá no final do capítulo, vocês veem que ainda Davi, sabendo que existia um plano para ele, e que tinha algo escrito a respeito da vida secular dele, ele ainda fez a oração, ou seja, terminou o capítulo ali, né, aquele trecho, aquele ponto ali. Sonda-se em mim algum caminho mau, e me avise, me ajuda a andar no caminho eterno. Ou seja, existe o caminho de morte, existe o caminho do homem, né, que é um caminho incerto, e existe o caminho da vida. Ainda Davi fala, ó, eu sei que está escrito os meus dias. Me ajuda a encontrar o caminho da vida. Me ajuda a encontrar o seu propósito. Me ajuda a encontrar o caminho, a obra de antemão que o Senhor preparou para mim, para que eu possa andar nela e ter vida eterna. Eu não quero ficar no caminho secular que já está escrito ao meu respeito. As obras praticadas pelos homens, isto é, as obras em Cristo praticadas pelos homens, né, ou não praticadas pelos homens, pode mudar uma predestinação de Deus. Isto é, a palavra predestinação, ela não tem tanta força quanto a resposta do ser humano ao convite que Deus faz nessa obra que ele preparou de antemão. Deus elegeu porque ele viu uma obra de antemão em você, certo? E aí, quando ele vê essa obra em você, que é essa obra em Cristo, ele vai predestinar você a ser salvo, certo? Só que a predestinação, ela não tem muita força, sozinha. Por exemplo, Deus viu que você vai receber a Cristo, que você vai praticar boas obras em Cristo. Então Deus elegeu, Deus te predestinou para a salvação, só que em determinado ponto pode acontecer de você apostatar, seguir outro caminho. E aquela predestinação que Deus havia previsto, ela perde a força por causa da sua escolha. E Deus não interfere na sua escolha porque ele quer uma atitude voluntária da parte do homem. Uma resposta voluntária. Ele não quer algo robótico, sabe? Porque se Deus predestinar o homem para a salvação, porque ele viu boas obras no homem, a palavra predestinação não pode pesar tanto assim na vida do homem. Ao ponto que ele tem que ficar ali seguindo a predestinação. Uma hora eu posso estar dentro do propósito, outra hora eu posso estar fora. Entende? Uma hora eu estou em santidade, outra hora eu estou em pecado. Se eu morrer num desses momentos, por exemplo, morrer em pecado, não cumpriu, não alcancei o objetivo, o propósito de Deus na minha vida. Você entendeu? Então, a palavra predestinação, ela é uma palavra usada para um termo, só que ela não tem tanta força, porque ela por si só ela não pode resolver o teu problema. Precisa-se da sua escolha e da sua voluntariedade. Então entra o caminho da escolha do homem e o livre-arbítrio, aonde essa predestinação pode ser interrompida a qualquer momento. E Deus não interfere por causa da escolha do homem, porque a sua escolha é muito mais importante para Deus do que a própria predestinação que ele preveu para você. Ou seja, ele te respeita, né? É claro que no fundo, ele quer que você seja salvo e que você escolha o caminho que ele preparou. Mas se você escolher um caminho mau, ele não vai se opor. Ele vai respeitar. Sendo assim, a palavra predestinação vai perder força na sua vida. Pensa bem, lá durante os dias de Noé, né? Ou antes dos dias de Noé, por exemplo, Deus olhou para a humanidade, né? Aquela primeira temporada antes de Noé. Claro que ele viu o pecado que ia crescer de forma assustadora. Tudo aquilo ele previu, ele viu. Mesmo assim, ele elegeu. Toda aquela gente elegeu para salvar, não foi? Ou ele excluiu aquela galera sabendo que eles iam pecar? Não, ele elegeu para salvar. Tanto é que ainda deixou Noé lá pregando por 120 anos. Talvez mesmo sabendo, já que eles não iam se arrepender, mas deixou como testemunho. Noé pregou por 120 anos. E todos eles morreram no dilúvio, inclusive os bebês. E aí? O propósito de Deus quanto à eleição falhou? O propósito da eleição não pode falhar, como Paulo fala em Romanos 9. O propósito da eleição, né, ele não tem fim. Deus elegeu e pronto. Aquilo que ele viu no futuro que aquela pessoa ia praticar em Cristo. E não se perca no tempo, tá? Quando eu falo em Cristo, não pense que é do Novo Testamento para cá, não, tá? Em Cristo é a Bíblia inteira, inclusive desde Abel, tá? É claro que precisa de um esforço maior para entender, né? Mas é desde Abel até o último lá em Apocalipse, a 7ª trombeta. Propósito de Deus em Cristo, de Abel até a 7ª trombeta de Apocalipse 11. Em Cristo, tá? Não fica perdido na linha do tempo, não, que nós
Nós estamos presos no tempo. Deus não está preso no tempo. Deus não precisa disso. Então ele preveu tudo aquilo. Mesmo assim, Noé pregou por 120 anos. E ainda, olha só, salvou os animais e não salvou as pessoas. Ele fez acepção de pessoas? Claro que não. Tudo tem um propósito. E ali, no caso, eles não quiseram, rejeitaram. Assim como lá na grande tribulação as pessoas vão rejeitar a mensagem. Todos eles vão morrer, inclusive crianças e bebês. Então o que ele preveu, o que ele designou no coração vai acontecer, independente da ação do homem. Ok, eu acho que eu consegui falar, né? Explicar aí para vocês esse ponto aí da predestinação e da parte da ação do homem e a ação do Senhor Deus em nossas vidas. Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. Deus não quer robô. Deus quer pessoas que tenham voluntariedade em buscá-lo. A voluntariedade vai fazer a diferença para Deus, né? Ele conta com a voluntariedade. Assim como antes da fundação do mundo, quando aconteceu as rebeliões, as guerras que aconteceram no céu, né? Deus não interferiu. Certamente ele não interferiu. Ele deixou os anjos guerrearem entre si para ele ver quem é que estava defendendo Deus e quem não estava. Quem estava com a verdade e quem não estava. Ele estava sondando os corações. Assim como é hoje. Ele não intervém. Está tendo debate, está tendo discussão. Ele está intervindo? Não. Ele deixa ver para sondar os corações e provar os corações por meio das coisas que acontecem. Que no caso são distorções e guerras, né? Difamações do caráter de Deus. Beleza? Então vamos lá. Tito 3:3. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados e escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Verso 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras praticadas de justiça por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então aqui está claro, né? Não é as obras seculares que nós praticamos que vai pesar na balança para Deus me escolher, mas sim as obras em Cristo, que é no caso a parte B do verso, que fala mediante ao poder regenerador e renovador do Espírito Santo. Ou seja, depois da obra em Cristo, ou seja, depois que Cristo se manifestou em carne, foi assunto ao céu, morreu, foi assunto aos céus, o Espírito Santo veio para fazer essa obra em nós, né? Fez essa obra em nós. Então é mediante essa obra que nós somos salvos, né? Respondendo a esta obra, melhor dizendo, respondendo a essas obras, a gente é salvo, não por nossas obras seculares. Na verdade, aqui em Tito mesmo, ó, mais para baixo, ó, o verso 8, ó. Fiel esta palavra, e quero no tocante a estas coisas, faça afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Lá no verso 5, não foi por obras seculares que Deus me elegeu e me salvou, mas sim mediante ao poder regenerador e renovador do Espírito Santo. E aí no 8 ele está dizendo que a prática das boas obras, né, são coisas excelentes, né, e proveitosas aos homens. Então ele não está se contradizendo. Se é sem obra, por que tem obra embaixo? No mesmo capítulo, né, no mesmo contexto aqui, vamos dizer assim. Então é só associar direitinho a coisa, né? 2 Timóteo 1:9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então vamos pegar na palavra determinação aqui, ó, no grego. Ó, o desfecho da palavra determinação é propósito. Porque, veja bem, que nos salvou e nos chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então essa palavra determinação e graça, veja bem, se Deus não me salvou por obras seculares, mas sim pela sua própria determinação, e essa palavra determinação aqui é propósito. Ou seja, propósito tem o sentido que é o propósito de Deus, não é o meu propósito. Então o propósito de Deus é salvar a humanidade. O propósito de Deus é entregar Cristo, né? Oferecer a Cristo
na cruz para resgatar a humanidade. É o propósito que não falha. Esse é o propósito, que vai estar lá em Romanos 9, né? Para que o propósito da eleição prevalecesse. Ou seja, o propósito da eleição não pode perder força por causa de Cristo. É algo que vai até o fim. Propósito de Deus. O meu propósito, por exemplo, é seguir Deus. É fazer a vontade dele. Mas nem sempre é possível, às vezes, velho. Né? Por causa do pecado, por causa da minha carnalidade, sabe? Por causa das coisas que eu faço. Nem sempre o propósito vai ser afinco. Mas o meu propósito é ser salvo. Eu quero ser salvo por essas obras. Mas não basta só querer. Tem que praticar, tem que obedecer, tem um monte de coisa para me fazer. Obras. Beleza? Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo a sua determinação, para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Aí no verso 30 ele vai fazer a lista, né? Aos que predestinou, que no caso elegeu, a este também, depois que predestinou, chamou. Então primeiro ele predestina antes da fundação do mundo. Quando a pessoa nasce e entende alguma coisa, ele chama. Chama, entende? Aos que chamou, a este também justificou. Quando? Na cruz. Aos que justificou, a este também glorificou. Quando? Na ressurreição. O que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, o tempo todo é por amor. Deus é por nós. Só que não é o amor do qual, né, o Pedro, o Igor, os meninos estão tentando empurrar a goela abaixo. Unicamente por amor, não é por obras. Não é, querido, é por obras sim. Claro que tem amor envolvido, mas é por obras. Não de obra para que ninguém se glorie, pois somos feitura deles e criados em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela, né? Então ele está falando das obras, né? E da graça, está tudo envolvido lá. 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo, Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela, né? Não de obras para que ninguém se glorie. A salvação pela graça, graça de Deus, misericórdia de Deus, propósito de Deus, entendeu? Desígnio de Deus. Deus olhou e falou, eu, né, vou salvar o homem por meu próprio desígnio, minha própria determinação. Eu amo o ser humano, eu vou salvar ele, eu vou dar meu filho de oferta, né? Em resgate da humanidade.